Seu amigo, companheiro, sua atualização diária há quase 3 décadas. Atento a tudo o que acontece para as informações chegarem na sua casa. Mas você sabe o que acontece antes de tê-lo em suas mãos? O jornal A Gazeta vai em busca do conteúdo jornalístico, colher as informações de maneira clara e concreta, destacando sua veracidade e seriedade frente a toda a equipe. A confecção da notícia é discutida e analisada diante dos acontecimentos diários, passando pela escrita dos nossos jornalistas, seguindo ao editor e sendo encaixado de maneira harmônica e com coerência por nosso diagramador. Concluindo o processo, toda a elaboração e planejamento dará vida ao material físico, chegando à etapa final com o processo de impressão. Passando por cerca de 50 profissionais e sendo distribuído principalmente em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, a Gazeta produz cerca de 7.000 exemplares diariamente, para chegar até você e toda a sua família. Agora você sabe o motivo de sermos considerados o maior jornal em assinaturas em Santa Catarina. A Gazeta, com você em todos os momentos. Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no auditório do Jornal A Gazeta, seguindo com nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Hoje eu recebo aqui o ex-prefeito de Rio Negrinho, novamente candidato, Júlio Roncone. Candidato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, tirando as dúvidas e fazendo esse bate-papo descontraído, né? Vamos falar de política, campanha? Opa, vamos embora. Então tá. Eu sou o Marcelo Miranda, editor aqui do jornal. E lembrando, essa entrevista está sendo gravada, tá? Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Nesse momento são 8 horas e 54 minutos. Reforçando, a gente optou por fazer essas entrevistas gravadas para evitar que o último candidato saiba tudo que os primeiros falaram e utilize alguma coisa a seu favor, né? Então a gente optou por essa forma para garantir uma certa isonomia nas respostas e que as pessoas consigam entender realmente as propostas dos candidatos e não ficar naquele... Muitas vezes fica num jogo assim de um faz uma pergunta daqui, de lá e sem a resposta, né? Verdade. Então tá. Júlio, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Já foi prefeito de Rio Negrinho, já teve na vereador, já teve como deputado estadual e agora pensando em voltar como prefeito novamente. Essa questão política tá no sangue, então? Então, Marcelo, tá, né? A minha esposa que fala, mas tu é teimoso, né, Júlio? E eu digo, não, teimoso é quem teima com a gente, né, Marcelo? Então, assim, a gente tem uma vontade muito grande de continuar trabalhando pelo município. Né? Eu tive a grande honra de ser prefeito por 4 anos de Rio Negrinho. E quando nós pegamos a gestão, Marcelo, nós pegamos uma gestão com muitas dívidas, né? Muitas, assim. A prefeitura tinha quase 3 milhões de dívidas. Nosso hospital era um hospital que não tinha certidões negativas, estava devendo no governo federal quase 5 milhões. Então, assim, a gente tinha dificuldade de receber emendas, né, na fundação hospitalar, tanto do governo do estado quanto do governo federal. E foi um desafio muito grande para a gente, porque você assumir uma empresa quebrada, onde ninguém quer vender mais para você, porque você está com as contas tudo atrasadas, é difícil. Sim. Né? Uma coisa é você pegar uma administração com dinheiro em caixa, né? Como eu deixei, por exemplo. Outra coisa é você pegar uma administração em que você tem muitas contas para pagar. Pra você ter uma ideia, Marcelo, as empresas não vendiam fralda, não queriam mais vender fralda para o município, não queriam mais vender remédio, não queriam mais vender combustível, porque as faturas estavam todas atrasadas. Né? Nós tínhamos empresas com ações na justiça já cobrando. Então, além da prefeitura
estar devendo, as empresas não queriam mais entregar os produtos, né? E isso era uma dificuldade muito grande. A gente teve que negociar com várias delas, né? Contas assim, desde R$50 até contas de 500 mil, 200 mil, 300 mil reais. Isso tudo, a gente foi fazendo um plano de trabalho. Na época, os servidores que estavam dentro da administração, que tinham direito a gratificações, nós cortamos as gratificações pela metade, né? Nós não pagamos cheio as gratificações, e foi um período muito difícil, né? Conseguimos pagar todas as dívidas do município, né? Conseguimos, junto com vários empresários da nossa cidade e com a sociedade, conseguimos fazer com que a nossa fundação hospitalar quitasse a sua dívida, começasse a pagar em dia os seus impostos, e com isso conseguisse as negativas federais. Com isso a gente conseguiu emendas do governo federal, do governo do estado, e a gente conseguiu reerguer a nossa fundação hospitalar. E eu sempre brinco, né? Durante o meu mandato nós tivemos enchente, pegamos vendaval, que destelhou 7, 8 escolas, então a gente teve um período muito difícil, pegamos a pandemia, né? Foi um período muito difícil, e mesmo assim, mesmo com tudo isso, nós conseguimos reerguer a prefeitura, conseguimos reerguer a Fundação Hospitalar, conseguimos fazer várias obras estruturantes na nossa cidade, né? Conseguimos dar os reajustes dos servidores públicos na época. Então, mesmo com todas essas adversidades, Marcelo, a gente conseguiu fazer com que o município crescesse, né? E isso para nós é de muito orgulho, né? Além de que nós tínhamos o nosso gabinete sempre aberto, né? Quem chegava na prefeitura era recebido pelo prefeito. Então, nós não transformamos o nosso gabinete num bunker, né? Bunker é aquele lugar que, né, quando tem uma guerra, a pessoa se esconde lá e... Tem uma bomba atômica que está protegida. Ela está protegida, né? Nós abrimos o nosso gabinete e as pessoas que iam lá na prefeitura eram recebidas por nós. Então, e foi legal, Marcelo, porque estando 3 anos e meio fora da prefeitura, a gente pôde ver aonde a gente acertou e aonde a gente errou, né? E aonde a gente errou, a gente tem a possibilidade de agora poder refazer, né? Peraí, isso aqui não foi legal, então vamos fazer dessa maneira. É que nem um jogo de futebol. Uma coisa é você estar jogando o jogo, outra coisa é você estar assistindo o jogo de fora. Você vê a partida com outros olhos. E esse período que eu fiquei fora, eu pude estudar, pude fazer comparativos de outros municípios, pude enxergar aonde nós poderíamos ter feito melhor, e é por isso a nossa vontade de voltar agora, né? Sabendo aonde a gente pode melhorar e de que forma a gente pode buscar mais recursos e mais verbas para o nosso município. A gente tem visto nesses últimos tempos ali, um dos grandes calos em Rio Negrinho está sendo a saúde, né? O hospital está voltando, agora está de novo lá com um monte de título protestado, uma situação financeira complexa. Em voltando, vai ter que botar a casa em ordem novamente ali. Não tenha dúvida disso, né? Parece que a gente é chamado para consertar as coisas, né? É impressionante, Marcelo. É o que eu sempre digo. Uma coisa é quando você pega uma empresa, né? Todo mundo que vai assumir uma empresa gostaria de assumir com dinheiro em caixa, né? Outra coisa é você assumir uma empresa quebrada, outra coisa é você assumir uma empresa com dinheiro em caixa, né? Quando você pega uma empresa quebrada, você tem que reerguer ela primeiro para depois fazer dar lucro. No município não é diferente, né? A gente sabe que a situação da Fundação Hospitalar está muito complicada, né? Olha só, Marcelo, Rio Negrinho fez um trabalho fantástico com a Fundação Hospitalar através da união de vários empresários de Rio Negrinho. Pessoas que se dedicaram, saíam dos seus locais de trabalho para dar expediente dentro da Fundação Hospitalar sem ganhar R$1. A própria comunidade, né? Que ajudou a construir aquele prédio todo, né? Exatamente. O que aconteceu? O ano passado, em agosto do ano passado, a prefeitura foi lá e fez uma intervenção na Fundação Hospitalar sob vários argumentos, tá? Uma intervenção completamente injustificada, tá, Marcelo? Porque a Fundação Hospitalar tinha mais de R$600 mil em caixa. Estava economizando para comprar aparelhagens, para se organizar, porque não adianta você crescer da noite para o dia. Se você crescer da noite para o dia, é muito perigoso para você cair, né? Você tem que crescer com os pés no chão, tem que ir se estruturando. E era o que a Fundação estava fazendo. Ela estava crescendo, mas se estruturando aos poucos para poder dar conta da demanda, né?
E com a intervenção que aconteceu no município de Rio Negrinho, foi algo assim fora do comum. Eles tiraram vários médicos antigos nossos de Rio Negrinho que atendiam a população, que faziam cirurgias lá dentro e que eram profissionais fantásticos, como, por exemplo, o Dr. Milton, o Dr. Mauro, né? Simplesmente tiraram esses profissionais e trouxeram profissionais novos de fora, sem conhecer a nossa comunidade, né? Inclusive, tem pessoas que dizem que, inclusive, alguns profissionais pesquisam no Google, né, o que a pessoa tem para saber qual é a medicação, o que é um absurdo, né? Então, assim, a nossa fundação hospitalar hoje saiu de um patamar que estava com 600 mil reais em caixa para hoje está devendo mais de R$500 mil, com mais de 300 títulos protestados em cartório, né? A gente demorou tanto para fazer com que a nossa fundação fosse superavitária, tivesse dinheiro em caixa para comprar equipamentos, para poder voltar a atender a comunidade, e agora está devendo. Está devendo para empresas médicas, está devendo. Fecharam a farmácia do nosso hospital, tá? É uma farmácia que dava a medicação, fecharam. Hoje estão cobrando tudo dentro do hospital. É outra reclamação que a gente vê aqui. Meu Deus. E aí vem a administração, vem a atual gestão, dizer que isso é mentira, que não estão fazendo, que não estão cobrando. Isso é mentira. Sim, tem até o valor, a tabela lá. Tem a tabela de valores que eles estão cobrando das pessoas. Então, assim, as pessoas têm que acreditar na verdade, não acreditar numa mentira que eles tentam passar para a comunidade, dizendo que não estão cobrando. A gente visita pessoas todos os dias, Marcelo, e todos os dias a gente tem reclamação das pessoas dizendo assim: olha, eu fui lá para fazer um curativo, cobrar. Eu fui lá para aplicar uma injeção, cobrar. Mas não é só aplicar uma injeção, né? A pessoa por exemplo, quebrou um braço, foi lá, foi atendido pelo SUS. Beleza, não cobraram aquele atendimento. Mas a pessoa tem que voltar. Aí enfaixou. Tem que voltar um mês depois para tirar o gesso. Eles cobram para tirar o gesso? Mas peraí, eu fui atendido pelo SUS, né? Eu fui lá fazer ponto. Fui lá para tirar os pontos. Estão cobrando para tirar os pontos. Ou seja, estão cobrando tudo. Hoje, se a pessoa for atendida no hospital, ela tem que levar uma relação de documentos que eles pedem, né? Provar que é de Rio Negrinho. Provar que é de Rio Negrinho, que você mora em Rio Negrinho, provar que você reside lá. Tem uma série de documentos que precisa levar, além de que você tem que levar dinheiro no bolso. Porque se tu não levar dinheiro no bolso, tu corre risco de não ser atendido. Isso a gente tem recebido aqui muita reclamação nesse sentido, assim. A gente vê que as pessoas procuram pela fundação hospitalar achando que vão ser atendidos, mas quando vê, eles saem de lá com uma conta ou às vezes até com um bloqueio que estão demorando para ser atendidos, né? E nesse mesmo quesito, a rede de suporte aos postos de saúde não estariam funcionando tão bem. Isso é o outro quesito, assim, Marcelo, que é incrível a quantidade de reclamação. No meu tempo, Marcelo, as pessoas faziam o atendimento, o agendamento por WhatsApp. Elas não precisavam sair de casa. Elas mandavam no WhatsApp do posto de saúde para ver, preciso de consulta para amanhã ou para hoje, para depois da manhã. Tem. A gente agendava por WhatsApp. Hoje a pessoa tem que ir lá no posto às 5 horas da manhã de segunda-feira. Isso acontece em todos os postos, Marcelo. As pessoas têm que ir às 5 horas da manhã para fazer um agendamento para a semana inteira. Ou seja, não, peraí, mas eu não sei que eu vou, se eu vou ficar doente ou não, como é que eu vou ser atendido, né? Então, a reclamação é geral, é falta de médico em vários postos, né? E a gente tem, Marcelo, uma proposta de fazer dois centros de atendimentos, um centro de atendimento pediátrico e um centro de atendimento para idosos, 24 horas, tá? E detalhe, isso não vai ser no PA 24 horas, que é lá na fundação, não vai ser separado, porque as duas faixas etárias que mais têm problemas de saúde e que mais são suscetíveis a pegar outras doenças são as crianças e os idosos. E a nossa ideia é fazer esse centro de atendimento especializado para esses dois públicos separados, para que eles não se misturem lá dentro no PA, né? Certo. A ideia, então, é descentralizar um pouco, atendendo as crianças e os idosos. E isso tem demanda? Tem, Marcelo, tem muita demanda.
né? As pessoas reclamam bastante da falta de atendimento pediátrico na nossa cidade. E a ideia é construir um centro 24 horas, um PA 24 horas, específico para atendimento tanto de crianças quanto para idosos. Tá? Por quê? Porque daí você concentra naquele local os profissionais para atendimento. Então não vai ter falta, não vai ter, eu vou ter que marcar uma vaga, uma hora. Não, vai chegar lá, vai ser atendido, porque vão ter os profissionais para atendimento nesse centro de atendimento. Né? Hoje se faz muito em grandes centros, né? Você fazer um centro especializado para atendimento. E se precisar buscar, vai ter um carro da prefeitura disponível para buscar as pessoas que não têm condições de levar os seus filhos até esse ponto. Né? Isso é interessante porque vai agilizar o processo, as pessoas vão ser atendidas, né? E não vai ter o problema de falta de vaga. Isso é uma. Fora que a nossa ideia é melhorar os salários dos profissionais de saúde para que não haja falta de profissionais nas unidades, né? Porque hoje há muita concorrência. É uma guerra, né, entre prefeituras. Nossa, é uma guerra, né? Aí o cara ganha, na prefeitura do lado eu ganho R$1.000 a mais. Ele vai para aquele, né? Então, para isso você tem que melhorar a questão salarial dentro do teu município para que você possa atrair novos profissionais. Até para as pessoas entenderem, né? Nenhum profissional, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o prefeito. Ou seja, automaticamente o que precisa ser feito é subir o salário do prefeito. Mas só que também o salário do prefeito também tem um teto, né? Sim. Porque é ligado ao salário dos deputados. Então, exatamente. Não é um valor indefinido. E essa briga entre poder público e iniciativa privada, no caso dos médicos, é justamente por isso, né? Porque os médicos nos seus consultórios, o faturamento mensal é muito maior do que o salário, e daí também não ficam presos batendo ponto e tudo mais. Né? É que muitas vezes eles não querem, né? Eles não querem trabalhar para o poder público em razão do valor do salário, justamente porque às vezes no consultório ganha mais. Exato. Né? Tem a liberdade na sexta-feira de dizer estou indo para a praia. Exatamente. Né? Então você tem que atrair esses profissionais de alguma maneira. Né? Eu estou falando isso de médicos, mas a gente está falando também de dentistas, né? Nós temos uma demanda muito grande de dentistas, que é outra situação que nós vamos colocar. Um dos nossos objetivos é colocar dentistas 24 horas por dia para emergência, tá? Deixar um local específico para isso, porque muitas vezes a pessoa tem uma dor de dente lá no sábado. Como é que eu vou fazer? Né? Para onde eu vou? Esperar até segunda? E não tem nada pior do que né? É uma dor terrível a dor de dente, né? Para a criança, para o adulto, né? Eu já tive, esses tempos atrás, não sabia onde enfiar a cabeça, né? De tanta dor que tinha. E a gente precisa resolver o problema da população. Ela não pode esperar mais 2, 3 dias para ser atendida. Né? Então, a nossa ideia é colocar também dentistas 24 horas, principalmente nos finais de semana, para atender os casos de emergência. A gente tem acompanhado, por exemplo, assim, essa situação do aumento dos exames, né? É um processo natural. O médico vai acabando pedindo mais exames, a população está envelhecendo, também demanda mais atendimento, mais saúde, mais exames. E a gente sabe que isso acaba demandando muito recurso e gera filas. Né? De que forma que você vê a necessidade de dar uma atenção para desafogar exames solicitados pelos médicos da rede pública? O que o município tem que fazer é gerar uma economia dentro do município e fazer os multirões de exames. Né? E fazer processos licitatórios para que mais empresas possam participar, né? Oferecendo valores mais em conta. Né? E eu sempre digo, quando você compra num volume maior os exames, você tende a baixar o valor deles, né? Então, o município tem que exatamente fazer esse tipo de situação. Vamos fazer multirões de exames, tá? Gerar economia dentro do poder público para poder pagar esses exames. Não são baratos, né? São exames que custam caro. E outra, fazer uma triagem para ver exatamente se todos esses exames realmente são necessários. Né? Nós tivemos algum tempo atrás pessoas que nos disseram, né? Médicos que faziam solicitações de dezenas de exames para as pessoas, mesmo sabendo que elas não precisavam, né? Justamente para afogar o poder público com a quantidade de exames e depois dizer, olha, tá vendo? Os exames não estão saindo, olha que absurdo. Porque... Então, assim, nós temos que verificar realmente se todos esses exames realmente são necessários, né? E fazer essa triagem. Às vezes tem exames que demoram aí
6 meses, 8 meses. E quando você vai ver, a pessoa já fez o exame, mas ela está lá na fila. Então, nós precisamos verificar. A nossa ideia também é fazer convênios com várias empresas para ver se baixamos o valor. Fazer convênios com empresas privadas. Por exemplo, pega lá uma indústria que tem seu funcionário. A nossa ideia também é fazer um convênio com a indústria para ver se a indústria também consegue ajudar no pagamento desses exames, juntamente com o poder público, para poder agilizar. Né? Porque a empresa também tem interesse que o seu funcionário resolva o seu problema de saúde e que aquilo não fique se perpetuando, porque às vezes a empresa tem prejuízo com isso. Então, nossa ideia é fazer também convênios com as empresas para que as empresas ajudem no pagamento desses exames para que a gente possa agilizar isso. O diálogo leva longe, né? O poder público tem que ter diálogo. Quando o poder público não tem diálogo com a comunidade, é muito ruim. Né? O prefeito não pode achar que sabe tudo, que eu vou fazer do jeito que eu quero, vai ser de cima para baixo, eu vou impor e vai ser a minha vontade. Não pode. Ele tem que ter diálogo com a comunidade. Ele tem que conversar com os empresários para que possa surgir novas ideias. É no diálogo que você encontra soluções. Exato. Né? E as parcerias, né? Hoje em dia, como você citou, você não pode trabalhar sozinho. Você tem que ter parceiros. E quem são os melhores parceiros de uma prefeitura, se não a própria comunidade? Né? Sim. É isso mesmo. Tá. Ainda nessa questão de saúde, nós temos outro gargalo. Isso é regra, não é o Rio Negrinho, não é coisa, mas é uma regra. Quanto a exames ainda, mas é que muitos exames, essa viagem, essas transferências de pacientes para outras cidades. Há alguma forma de reduzir isso? Há alguma forma de investir para que as pessoas não tenham que viajar tanto? Você tem que fazer uma análise das especialidades que você tem no entorno do teu município, né? Primeiramente na região. Onde é que são os atendimentos? Eu preciso, por exemplo, Rio Negrinho não tem atendimento de câncer, né, de oncologia. Onde é que atende que é mais próximo do município de Rio Negrinho? Que a gente possa fazer esse trabalho. Né? Então, o ideal é você encontrar soluções próximas da cidade, não tão longe. Né? Mas eu tenho atendimento, tenho oncologia lá em Florianópolis. Mas se eu tenho em São Bento, por que eu preciso ir a Florianópolis? Né? Se eu tenho em Mafra, por que eu preciso ir a Curitiba? Então, assim, o poder público tem que fazer essa análise das especialidades, aonde são quais os municípios que têm especialidades que não tem no município de Rio Negrinho, para você fazer esses convênios com esses hospitais e com essas clínicas. E também verificar a possibilidade de ver qual é a maior demanda do município e tentar trazer para Rio Negrinho esses profissionais, essa demanda. Né? Porque quem sabe a gente consegue fazer um convênio, trazer para ser atendido na nossa cidade e fazer com que pessoas de outros municípios também venham a ser atendidas no nosso município. É que nem hoje. Hoje o Rio Negrinho tem sua UTI. E esse processo iniciou na sua gestão ainda. Sim, foi. E engraçado que tem gente que diz ser o pai da UTI, né? Eu consegui a UTI. Bem, não se consegue uma UTI se você estiver devendo para o governo. Começa por aí. Então, nós tínhamos, Marcelo, na nossa administração, um programa chamado Desenvolvimento Econômico Local, o DEL. Era um programa que era realizado com a Associação Empresarial, com a CIRNE, e com várias entidades do município e com o poder público. Nesse programa, nós tínhamos várias câmaras temáticas. Cada câmara temática era composta por pessoas ligadas àquele setor. Por exemplo, a câmara temática da educação era composta por pessoas da educação. A da saúde era composta por pessoas da saúde. E na câmara... nessa câmara setorial, que era específica da saúde, nós já tínhamos colocado a ideia de trazer a UTI para Rio Negrinho. Mas quais eram os passos que nós precisávamos? Nós fomos até o governo federal e verificamos quais os passos que nós teríamos que fazer para fazer com que Rio Negrinho pudesse ter essa UTI. E nós estamos seguindo desde o primeiro passo. Precisamos das negativas, primeiro precisamos ter as negativas. E é o que nós vamos buscar. Você não consegue ter... Uma fundação hospitalar não consegue ter qualquer recurso do governo federal se não tiver em dia com as suas negativas. E foi o que nós fizemos. Depois, nós temos que preparar o local para trazer a nossa UTI, que foi o que nós fizemos. Começamos a preparar a nossa fundação hospitalar, deixar um espaço específico para que lá fosse instalada a UTI. Daí veio a reeleição, a gente acabou não se reelegendo e
o governo do estado acabou trazendo, mandando a UTI para Rio Negrinho. Mas isso começou lá na nossa gestão. Exato. Nós fomos até o governo federal, nós temos vídeos sobre isso, nós temos, né, solicitações, documentos mostrando que nós fomos ao governo federal pedir a UTI para Rio Negrinho e veio graças a um trabalho que foi feito lá atrás na nossa gestão, junto com vários empresários da nossa comunidade, graças ao Instituto Santé, que fez um baita trabalho na época, também ligado ao governo federal e ao governo do estado de Santa Catarina, e temos a UTI graças à união dessas pessoas. Até porque nesses casos nada acontece a um passe de mágica, né? Não acontece. Isso não acontece da noite para o dia, né? E assim, eu sempre digo, as pessoas têm que dar crédito àqueles que realmente, né, levantaram a bandeira e foram atrás. Não adianta, né, vou te citar um exemplo, o prefeito de Rio Negrinho inaugurou uma creche que diz, estamos inaugurando uma creche que fizemos... Ele fez 5% da obra, a restante. Quem conseguiu essa obra, essa creche, foi lá o governo do Alcides Grosskopf, na época. E era uma creche do governo federal. E essa creche demorou para vir os repasses do governo federal. O governo federal não mandava os repasses. Ele disse, tá aqui, vocês têm... O município foi escolhido para fazer essa creche. Tá? Eu vou liberar o dinheiro conforme as etapas. Nossa Senhora, foi um parto para a gente conseguir as liberações das partes que faltavam, né, para a gente fazer. Essa creche demorou para ser feita, não por culpa do município, mas por culpa do governo federal, que não mandava os recursos. E claro, a empresa que ganhou a licitação não ia botar dinheiro em cima, porque sabia que, daqui a pouco eu boto e não recebo. Vou ficar 5 anos esperando para receber. Vou ficar 5, 10 anos, não vou. E a gente conseguiu, junto ao governo federal, depois de muito trabalho, eu tive que ir várias vezes para Brasília para solicitar a liberação dessas verbas para dar continuidade. O prefeito atual, quando ele inaugurou 2 anos depois, 3 anos depois, que faltava ainda 5% somente da obra. Ele se diz dono da obra. E o que não é verdade, é uma mentira, né? Várias pavimentações que ele inaugurou são da minha época, através de um programa chamado Avançar Cidades, onde nós conseguimos, junto ao governo federal, o dinheiro para várias ruas do município onde passa o transporte público, né? Nós conseguimos ir por vários bairros. Ele disse que foi ele que fez. Mentira. Nós conseguimos o dinheiro, nós iniciamos, fizemos o processo de licitação, a empresa começou a fazer várias tubulações em várias ruas, né? Ele colocou a última parte, que foi o asfalto em cima. Né? E se diz dele as obras. Então, a população tem que tomar cuidado com isso, tem que olhar. Eu sempre digo, quando citava, quando eu era prefeito, que citava, por exemplo, que nós estávamos na inauguração do Natal Encantado, eu sempre citei o pai da criança, digamos assim, que foi o Osni Schroeder. O Osni que iniciou o Natal Encantado e tem que dar crédito para aquele que iniciou o trabalho, não aquele que está finalizando. Né? Porque quem olhou para aquela situação foi o prefeito da época e que resolveu ir buscar recursos para que aquilo acontecesse. O prefeito atual não teria a menor... Mesmo se ele dissesse assim, eu não quero fazer essa obra, né? não poderia, porque já começou, né? E ele tem que terminar. Certo. Eu tocando no assunto educação, então, agora. Como é que você avalia hoje a educação? O que tem de propostas para a área? Nós temos várias propostas para a área de educação, Marcelo. Primeiramente valorizar os profissionais da área de educação. Nenhuma empresa cresce se não tiver o seu pessoal valorizado, as pessoas motivadas dentro da sua empresa. Né? Pega uma empresa que paga pouco, você vai ver que não vai sobrar funcionário. O funcionário vai mudar de local, vai mudar de empresa. E dentro da educação não é diferente. Né? Nós temos professores hoje que não recebem o piso. Nós temos professores hoje, não só os professores, mas todos os servidores da educação e da prefeitura não recebem o que a lei lhes garante de direito, como, por exemplo, o 1% todo ano de promoção por merecimento ou por cursos e capacitações. Existe isso dentro da nossa legislação justamente para fazer com que o profissional ele se capacite e essa capacitação seja olhada pelo município como uma forma de que ele está investindo na carreira dele e ele vai ser reconhecido por aquilo. Hoje, só nisso, todos os servidores públicos da prefeitura perdem por mês 4%, considerando os últimos anos que ele não teve o reajuste, tá? Que a lei determina que seja dado.
Então, tem que começar por aí, valorizando a educação, valorizando os profissionais e as pessoas que trabalham no serviço público. Né? Outro fator importante que nós queremos fazer é valorizar as APPs. Então, as APPs são as associações de pais que estão dentro, né, pais e professores que estão dentro das escolas e que sabem e que dizem, opa, nós precisamos melhorar isso aqui, nós precisamos melhorar ali, nós precisamos melhorar esse item aqui. A ideia é todo mês nós darmos um cartão para as APPs de um determinado valor que elas possam investir dentro da escola, dizendo aonde eles vão gastar esse dinheiro. Tá? Esse é um fator. O terceiro fator, que é de fundamental importância, é aumentar o número de vagas em tempo integral no município. Quando eu fui prefeito, Marcelo, nós recebemos um município com 100 e poucas vagas em tempo integral. Na nossa gestão, nós aumentamos para 600 vagas em tempo integral. E nós queremos, na nossa futura gestão, passar de 2.000 vagas em período integral. Tá? E nesse período integral, aumentando o número de vagas em período integral, nós queremos colocar outras matérias dentro da grade curricular das nossas crianças, como empreendedorismo, como música, artes marciais, esportes, para que a gente incentive as nossas crianças a sair um pouco da tela do celular, né? E estar mais envolvidas com atividades que fazem bem a ela, inclusive intelectualmente. Nós queremos também colocar nas grades do nível integral, né, para o estudo em tempo integral, a questão socioeducacional para as crianças, né, para ensinar as crianças não só a parte de matemática, física, química, mas também a parte psíquica, psicológica das coisas, né? A trabalhar a inteligência emocional nas crianças, que é de fundamental importância para os dias de hoje. Então, esse é um outro fator. E o quarto fator, nós melhorarmos as nossas escolas, a estrutura das nossas escolas, né? Melhorarmos o transporte escolar das nossas crianças e melhorarmos o material didático que vão para as nossas escolas, né? Hoje você tem inúmeras metodologias que as crianças podem trabalhar através da internet, através de material de mídias, né, que não são utilizadas porque a prefeitura não investe. Então nós temos que investir lousas, né? A ideia é levar um maior número de lousas digitais para as escolas para fazer com que as crianças trabalhem também com a questão das mídias dentro da sala de aula. E ter uma aula mais interativa, né? Isso é fundamental, né? Você tem que atrair a atenção das crianças, né? O mesmo modelo de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, já não cabe hoje nas nossas escolas, né? A gente tem que atualizar o nosso sistema de aprendizado, né? E trazer a tecnologia para dentro de casa, para dentro da escola e fazer com que a criança se interesse. A tecnologia ela é fundamental, mas você tem que tratar ela com muito cuidado, para não fazer com que a criança esteja o tempo todo em cima dela. Só dentro da tecnologia. E nesse quesito aí da educação, a gente tem visto ao longo dos últimos tempos aí e tem gerado uma certa preocupação a questão da inclusão, principalmente por conta do grande número de crianças detectadas com autismo. É impressionante a quantidade de crianças com autismo no nosso município, nos municípios de uma forma geral. E de que forma você pensa em como atender, né, essas crianças, porque elas necessitam de um atendimento especializado e geralmente esse atendimento não é só educação, né? Ele envolve uma equipe multidisciplinar. Isso é um desafio para a nossa rede pública de ensino. Não só para a rede pública municipal, mas para a rede pública estadual e para as particulares também, Marcelo. Né? Nós temos que ter pessoas capacitadas dentro de todas as escolas para atendimento a essas crianças. E eu digo mais, não só dentro das escolas. Dentro de cada sala de aula nós temos que ter pessoas capacitadas para isso. Esse é um dos nossos planejamentos. Porque se você tem uma pessoa capacitada dentro de sala de aula para atender essas crianças, tá? Você vai facilitar o aprendizado dessas crianças, você vai facilitar o aprendizado das outras crianças que convivem com essas crianças, né? E você também vai fazer com que a sociedade esteja voltada para esse tipo de atenção.
né? Nós temos dito inclusive nós temos no nosso plano de governo, que nós vamos trabalhar muito com a APAE, com outras entidades que também tem a questão do autismo na sua veia, digamos assim, né? E com profissionais. Uma ideia nossa também é a gente levar os profissionais não só para atender as crianças, mas a gente quer disponibilizar profissionais, psicólogos que estudam e que são especialistas na área também para atendimento dos pais dessas crianças, né? Por quê? Porque muitos pais têm dificuldade de lidar com isso. E a partir do momento que você tem profissionais que ajudam os pais nessa área, você vai ter pessoas mais preparadas para lidarem com isso no dia a dia, né? Até porque nessa questão de autismo, os estudos têm demonstrado que daqui a 5, 10 anos, a proporção de crianças nascendo, né, com algum grau de autismo, até que tem uns mais leves e uns mais pesados, né? Que a proporção vai ser muito grande, que daqui a 10, 15 anos vai ter pelo menos um caso de autismo em cada família. Então, é um processo rápido, se a gente está falando de uma gestão que tem 4 anos, né? Exatamente, muito rápido. E nós temos que olhar também, Marcelo, para essas crianças para o futuro. Exato. Assim, essas crianças no futuro vão estar no mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho vai se preparar para recebê-las? Né? Porque elas têm as suas especificidades. E a gente tem que trabalhar com isso, né? Tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto para o futuro delas dentro do mercado de trabalho. Onde é que nós vamos inseri-las? Como nós vamos inseri-las no mercado de trabalho, né? Como é que eles vão trabalhar em equipe? Tudo isso tem que ser estudado e tem que ser pensado junto com profissionais na área da educação e também com os pais. Nós temos que trazer os pais para dentro dessa conversa, né? Nós temos que trazer os pais junto com os professores e dialogar e achar soluções para isso. Você citou a APAE também. A ideia é reforçar o atendimento, a parceria com a entidade? Com várias entidades. A gente tem várias entidades no município de Rio Negrinho que trabalham. Nós temos a APAE especificamente trabalha, né, com isso. Temos outras entidades também que trabalham especificamente com autismo, né? Temos a APAC, que é dos surdos e mudos, que não é muito com os autistas, mas também é uma entidade que trabalha com crianças e com pessoas que precisam de um atendimento especializado, né? Então, assim, a nossa ideia é trabalhar com essas entidades para achar soluções, né, para isso. Certo. Rio Negrinho também tem muito destaque na área cultural. As pessoas, a gente abriu algumas caixinhas de pergunta aqui e nos perguntaram também sobre cultura. Como é que você olha a cultura de Rio Negrinho e de que forma estimular ainda mais? Então, a cultura de Rio Negrinho foi esquecida nos últimos 4 anos, né? Nós temos, assim, um trabalho... Nós vínhamos fazendo, inclusive, fizemos um plano de cultura, né? Um plano municipal de cultura na nossa gestão, que foi engavetado e foi esquecido. Hoje, os grupos de teatro não têm a menor atenção, os grupos de música não têm a menor atenção, os grupos de artes não têm a menor atenção, e isso o município tem que voltar a atender todas essas pessoas, né? Nosso planejamento é nós temos um plano dentro da Fundação Municipal de Cultura de trazer esses grupos para dentro, valorizar essas entidades, né? Valorizar essas pessoas que tanto trabalham e se dedicam para o município. Grupos folclóricos, por exemplo, que foram esquecidos. Oberland, por exemplo, não tem a menor valorização, não teve a menor valorização em Rio Negrinho. Tá? Fanfarras, bandas que levaram o nome da cidade de Rio Negrinho, Brasil afora, não tem o menor incentivo hoje dentro das escolas. Então, assim, está na hora de Rio Negrinho voltar a dar uma atenção toda especial para essa questão cultural, né? Eu sempre digo, um povo sem cultura é um povo sem identidade, né? Nós somos conhecidos, a nossa região é conhecida como a região da cidade das músicas, né? E a gente não vê mais isso acontecendo. Não vemos mais festivais, não vemos mais festival de dança. Os que existem são feitos por grupos privados, né? Alguns abnegados que existem. Isso, alguns abnegados. Nós temos, e eu não estou falando isso por mim, nós temos pessoas ligadas à educação que reclamam diariamente a respeito do esquecimento, né, da nossa cultura. E a gente quer trabalhar muito, muito forte a questão cultural em Rio Negrinho,
para ajudar essas pessoas que vivem disso também e que isso ajuda no desenvolvimento das nossas crianças também, né? Assim porque até, assim como São Bento, Rio Negrinho também tem uma escola de música, né? E isso é uma raridade, uma escola de música de alto nível que nós temos em São Bento e em Rio Negrinho, no restante do país, né? A escola de música de Rio Negrinho tem profissionais fantásticos, né? Pessoas incríveis que se dedicam muito para as nossas crianças. Eu tenho meus 2 filhos que fazem aula, né, na fundação, na escola de música lá em Rio Negrinho, né? Um faz guitarra, outro faz violão, né? E que são professores que se dedicam muito para as nossas crianças. E a gente tem que valorizar muito esses profissionais. Certo. Entrando agora no quesito lazer. Muitas pessoas pedem por áreas de lazer, opções de lazer dentro das cidades. Como é que a prefeitura pode colaborar nesse sentido? São assim, o lazer nós podemos definir também como áreas de lazer e também como eventos na cidade e também a questão de esporte, né? Hoje nós temos em Rio Negrinho, tem alguns, eles chamaram de ecoparques, que estão sendo instalados com um dinheiro que não deveria de ser destinado para isso. Tá? Os ecoparques são feitos com dinheiro do SAMAI. Né? Isso é um problema, porque no nosso entendimento isso é um desvio de função. O SAMAI, a obrigação do SAMAI é cuidar da água e do esgoto. Tá? É claro que tem a função ambiental também, mas não está lá para fazer com que tá sobrando dinheiro no SAMAI, eu vou fazer um ecoparque. Se tiver sobrando dinheiro no SAMAI, eu vou reduzir a tarifa de água, vou reduzir a tarifa de esgoto. Esse é o objetivo, porque eu preciso fazer com que a população economize dinheiro. Né? Eu não posso ficar fazendo com que o tempo todo eu pagando imposto, uma conta de água alta, uma conta de esgoto alta. Né? Eu tenho que fazer com que, se tem dinheiro sobrando, eu tenho que baixar isso para o meu contribuinte, para as pessoas do dia a dia. Porque tem gente pagando uma conta muito alta. Se está sobrando, então você baixa o dinheiro. Áreas de lazer são de fundamental importância para as comunidades, né? Justamente para tirar as pessoas de dentro de casa, né, e poderem ter um espaço disponível. Nós temos o nosso plano de governo, a ideia de construção de 3 parques grandes na cidade de Rio Negrinho, para que as pessoas possam ir lá com seus filhos, com parques com área para você poder fazer lazer, com áreas esportivas, com áreas para você fazer quiosques para você poder se divertir, fazer um churrasco com a sua família e tudo mais. Como existem em cidades grandes como Curitiba, né? Onde você tem vários parques espalhados na cidade de Curitiba. A nossa intenção é fazer aqui em Rio Negrinho. Nós já temos 3 áreas em vista, né, para fazer esses parques grandes, para que a pessoa possa ir andar de bicicleta e tudo mais. Isso é uma parte do lazer, né? Nós temos que valorizar a questão de áreas de esporte também nas comunidades, né? Não só aqui, mas no interior também. Quando fui prefeito, nós construímos uma parte com recursos nossos do município, outra parte com recursos que veio de emenda de deputados, né? Fizemos áreas de esporte para que as pessoas pudessem utilizar. Essa questão, como eu falei, tirar as crianças da tela do celular e levá-las, não só a criança, mas os adultos também, né? Porque infelizmente temos muitos adultos que ficam o tempo todo na tela do celular e esquecem às vezes que a vida é muito bonita lá fora, né? Então, essa área de lazer é de fundamental importância, né? Como eu falei, também voltar aos nossos festivais. Tá? Nós temos que, o lazer também é você ter festivais nos finais de semana para você levar a sua família, né? Eventos musicais na nossa cidade, trazer eventos musicais, atividades esportivas também, né? Nós temos hoje eu lembro que quando eu fui prefeito, nós fizemos até campeonato de bets, né, em Rio Negrinho, que foi uma diversão, foi muito legal, né, uma coisa que nunca existiu. Nós fizemos tantos campeonatos que as pessoas nos finais de semana tinham às vezes 2, 3 compromissos de lazer, né, em razão das atividades que nós tínhamos no município de Rio Negrinho. E é isso que nós queremos voltar a trazer para a nossa comunidade. A escolha que você faz hoje vai impactar diretamente no seu futuro. Essa frase vale para falarmos de política, mas também vale para cuidar da sua saúde. Por isso, assim como você deve cuidar do seu voto, você deve cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto.
Aqui na região, ninguém é mais referência em dentes fixos e implantes dentários do que a Oral Sim. Eu sou a doutora Manuele Lindsmayer e nesse momento que estamos falando de eleição e democracia, gostaria de reforçar a importância de você fazer boas escolhas. Na política, para você escolher o seu candidato, você conta com entrevistas, como esta que estamos assistindo. Já na saúde bucal, você pode contar com a gente. Venha conhecer a Oral Sim, a clínica referência em implantes dentários. Escolha com consciência, cuide do seu futuro. Hamburgueria, cardápio incrível, venha se deliciar. Ambiente moderno pra sua fome matar. Atendimento especial, tudo feito com carinho. Jubro Burgueria, venha experimentar. Jubro Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Jubro Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Descubra o Condomínio Cristal. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com áreas de 84 a 104 metros quadrados, distribuídos em 3 torres elegantes. Aproveite o alto padrão de acabamento, portas internas acústicas e infraestrutura para ar-condicionado. Com baixo custo de condomínio, graças ao sistema de energia solar, você ainda desfruta de uma ampla área de lazer com 2 salões de festas totalmente equipados, elevadores modernos e segurança avançada com sistema de câmeras e botões de acesso. Viva com conforto e sofisticação no Condomínio Cristal. Um tema agora bastante em alta, até por conta da nossa região, que ela é valorizada por isso, é o turismo, né? Rio Negrinho também se destaca muito nessa questão turística. Já né? se destacou bastante, né? Hoje está largado as traças, né? Vamos falar a verdade, né, Marcelo? Uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é o de Rio Negrinho hoje, que tem 2 funcionários, por favor, né? Onde é que vai? Né? Para a gente fazer com que Rio Negrinho cresça, nós temos que estruturar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Você não vai longe com 2 pessoas trabalhando numa secretaria. E detalhe, a secretaria tem que trabalhar em conjunto com outros organismos do nosso município. Isso. Até porque muito do investimento é privado, mas é a prefeitura que tem que dar o gerar, fazer aquele ecossistema ser favorável para que alguém queira vir investir, né? Exatamente. Na nossa gestão, Marcelo, nós fizemos o Plano Regional de Turismo, onde nós unimos os 4 municípios, Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre e Corupá. E fizemos um plano regional de turismo, onde os turistas que vinham para São Bento também eram levados para Rio Negrinho em pontos estratégicos do nosso município, né? Pessoas que iam a Corupá também eram levados para Rio Negrinho, para São Bento e para Campo Alegre. Os 4 municípios se ajudando, né? E com isso, esses turistas que vinham para Rio Negrinho, para algum determinado evento específico, esses eventos estavam direcionados para levar essas pessoas em outros pontos da cidade, como, por exemplo, em lojas de imóveis, para fazer com que esse turista também visitasse o comércio nosso da cidade e verificasse, olha que legal, isso aqui eles fazem, olha que legal essa cadeira, esse sofá, essa mesa, né? Esses produtos, a Seramarte, os turistas eram levados, né, para a Seramarte para ver os produtos cerâmicos que eram produzidos por Rio Negrinho. Então a gente tinha realmente uma união entre esses 4 municípios e eles se ajudavam muito nessa questão turística, né? A gente estava preparando a nossa cidade
justamente para essa questão turística, né? Através de um plano municipal de turismo, onde tínhamos várias ações a serem realizadas para que a gente pudesse atrair o turista para Rio Negrinho. Hoje isso não existe mais, né? Eu digo, qual é o que se faz em Rio Negrinho hoje? Nós temos o trem, que realmente continua, né? Ainda trazendo os seus turistas, mas ele caminha, né, com as próprias pernas, sozinho. E nada mais, temos a Fazenda Evaristo, que é o Gilson, que é um cara fantástico, a família Evaristo, que é incrível, faz um trabalho incrível para a divulgação do município, mas não tem parceria com o poder público. São ações isoladas, né? O pessoal chega de fora para passear de trem, desce do ônibus, entra no trem, volta, sai do trem, entra no ônibus e vai embora. Exatamente. E quando nós estávamos lá, quando eu falei daquele programa do DEL, de Desenvolvimento Econômico Local, existia uma Câmara Técnica chamada Câmara Técnica do Turismo, onde essa Câmara Técnica estava trabalhando em várias ações para o desenvolvimento do nosso turismo, do nosso turismo em Rio Negrinho. Não só com a Prefeitura, mas com várias entidades ligadas a isso. Eu digo entidades porque quem ganha com o turista é a Associação Comercial, é o CDL, são várias entidades que se beneficiam com isso, né? E isso tudo acabou, não existe mais, né? Me diz uma ação que foi feita pela administração atual a favor do turismo, zero. Né? Então, a gente precisa melhorar muito. De novo, voltar a reunir essas entidades, começar um trabalho para fazer com que o turista venha para Rio Negrinho e gaste o seu dinheiro e o município ganhe com isso. De novo aquela questão, diálogo. Diálogo. Se não tiver diálogo, pode esquecer, não temos nada. Porque a região, porque todo mundo fala muito sobre o turismo justamente por isso. É um dinheiro limpo para as cidades, porque o turista que vem, ele vem para passear, ele vem para fazer compra, ele vai no shopping, ele vai no mercado, ele vai num posto de gasolina, vai num restaurante, vai em algum atrativo da cidade, e esse dinheiro entra para o caixa da prefeitura que depois é revertido em obras. Então, e a nossa região ela é muito propícia hoje para essa questão turística, né? Só que, como você fala, existem ações isoladas e falta essa convergência, né? Falta integração entre as entidades, o poder público, entre os municípios, né? Nós contratamos, na época, para fazer a marca da cidade, né? Nós temos que divulgar Rio Negrinho, nós temos que divulgar o que nós temos. Nós tínhamos ideia na época, Marcelo, de fazer o turismo da madeira, fazer as pessoas virem para Rio Negrinho e conhecer todo o ciclo da madeira até o produto final dela, né? Isso seria fantástico, porque os turistas poderiam vir conhecer desde o plantio lá no campo, né? Da árvore até o corte da árvore e depois a árvore indo para a serraria, da serraria indo para a fábrica de móveis e no final a loja de móveis. Olha, esse produto aqui, ó, começou aqui, ó. Você conhecer todo o ciclo, né? Mostrar para as crianças de onde é que vem o produto, que esse produto, a maioria, hoje, praticamente todos os móveis são feitos com madeira de lei, né? Assim, não são mais aquelas que são proibidas de tirar, não. Essas são proibidas, não se tira, não se faz mais móveis com Exato. elas, né? Então, muita coisa é feita com material reciclável, né? Muitos móveis são feitos com restos de madeira. E isso tudo mostrar como é que é feito, da onde vem, né? E como ele é produzido, né? Isso tudo foi esquecido. Certo. E tua ideia para o Natal Encantado? Reforçar? Não tenha dúvida. O Natal Encantado, ele é uma das grandes sacadas, né? Como eu falei, que o ex-prefeito Osni, na época, teve, a sua administração teve, que foi muito boa. Nós temos que reforçar o Natal Encantado, nós temos que melhorar, aumentar, inclusive, a sua divulgação, né? Eu tenho dito que temos que voltar a trabalhar com material reciclável, trabalhar com outros materiais recicláveis também, fazer árvores de Natal de outros materiais recicláveis. Essa é uma das nossas ideias, justamente para atrair públicos diferentes. E além da divulgação, temos que ter atividades, atrações turísticas pro Natal, né, para fazer com que a pessoa venha, goste da cidade e, inclusive, possa vir investir em Rio Negrinho, né? O objetivo de você atrair turista para a cidade não é só para ele vir se divertir e ir embora. É para ele vir, conhecer a cidade e dizer assim, pô, aqui eu tenho uma oportunidade de crescimento. Aqui eu tenho um povo hospitaleiro, aqui eu tenho um povo que cuida da educação, da saúde. Vou
trazer a minha empresa para se estabelecer aqui. Vou trazer a minha família para morar aqui. Esse é o nosso objetivo. Agora que você tocou nessa parte de empresas, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento econômico. Vamos. Como é que foi na tua gestão? O que você tem de planos para frente? A gente sabe que algumas empresas se instalaram em Rio Negrinho já graças àquele trabalho que veio sendo feito lá atrás, né? Isso. Um dos nossos grandes objetivos, Marcelo, é a gente criar novos loteamentos industriais. Tá? Hoje a gente tem que trazer empresas de fora. É muito importante trazer empresas de fora, Marcelo. Mas é importante você valorizar as empresas que estão em Rio Negrinho. Ajudar também as empresas que estão lá. Que esse sempre foi um grande desafio, né? Como ajudar e atrair ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Então a prefeitura tem uma série de ações que ela pode fazer, como por exemplo parceria com Senai, né, Senat, para fazer com que a gente consiga ajudar esses empresários nas áreas que eles precisam. Na área de financiamento, buscar o poder público junto com outras entidades, como Badesc, BRDE, Caixa Econômica, Banco do Brasil, buscar linhas de financiamento para essas pessoas que precisam, para essas empresas, e também criar loteamentos e ajudar essas empresas a ter o espaço delas. Muitas empresas pagam aluguel em barracões que poderiam estar pagando o seu próprio barracão com a ajuda da prefeitura. E vou te dar um exemplo. Na nossa gestão, nós fizemos o loteamento industrial lá no São Pedro. E várias empresas foram agraciadas com um terreno para construir o seu galpão. Hoje são dezenas de pessoas que são empregadas, centenas de pessoas que são empregadas nesses galpões, através da ajuda que o município deu, através da doação de terrenos. E a gente quer voltar a fazer isso. Nós queremos fazer isso para as empresas pequenas, para aquelas que têm 2, 3, 4 funcionários. A gente tem andado em Rio Negrinho, Marcelo, e a gente tem encontrado vários empresários que têm na sua garagem de casa o seu negócio, tá? E que disseram para a gente, Júlio, Fabiano, se eu tivesse o meu espaço, se eu tivesse um local que eu pudesse construir 80 metros quadrados, 70, 60 metros, eu teria mais 3 ou 4 funcionários. Imagina que se você pega um terreno, divide um terreno de 10 mil metros quadrados e divide em 20 terrenos de 500 metros quadrados, você ajuda 20 empresários. Esses 20 empresários, se cada um futuramente gerar 5 empregos, nós estamos falando de 100 novos empregos na cidade. E empresas faturando para Rio Negrinho. E os empresários crescendo. E é isso que nós queremos fazer. Além de ajudarmos esses empresários a ter o seu terreno, a conseguir o seu espaço para crescer, o município também tem que trazer empresas de fora para gerar concorrência de emprego. Isso é muito importante, né? Porque isso gera concorrência de salário, aumenta, né? É a concorrência inversa, na verdade, né, para o trabalhador, né? Porque cada empresa vai querer pagar um pouco mais para atrair mão de obra. Para atrair mão de obra. E isso nós vamos aumentando o salário da nossa população. Aumentando o salário da nossa população, as pessoas vão gastar mais no nosso comércio e com isso a cidade arrecada mais, o nosso comerciante, as pessoas ganham mais e isso é um ciclo né, virtuoso. Né? As pessoas todos acabam ganhando no final das contas. Essa é uma das nossas ideias. E grandes empresas também têm projeto para atrair algumas? Sim. Sempre tivemos, né? Assim, a grande empresa, para ela vir para um município, você tem que ter um excelente diálogo com o governo federal, né? Com o governo federal e também com o governo do estado. Nós temos que ter diálogo, porque uma empresa grande para se estabelecer no município, antes dela vir, ela primeiro vai ao governo do estado para ver quais os benefícios que o governo do estado vai dar a ela. Né? Que os maiores benefícios são no governo do estado e no governo federal. Então ela primeiro procura esses o governo do estado e o governo federal para dizer, olha, eu tenho intenção de se estabelecer em Santa Catarina. O que eu ganho com isso? Né? Porque o estado tem interesse que as empresas venham. Claro. Né? Só que aí o que o estado faz? Ele direciona para onde ele quer. Esse é um grande desafio. Então você tem que ter hoje pessoas ligadas ao governo do estado. E nós temos uma grande liderança que é ligada ao governo do estado, que está numa das secretarias que é de fundamental importância para isso. Exatamente. Que é o Silvio Dreves,
né? Então, que nós podemos, que já se comprometeu a ajudar muito a nossa gestão, né? A gente ganhando vai ajudar muito a nossa gestão a atrair novas empresas para Rio Negrinho. Porque é importante ter alguém lá em Florianópolis que diga, não, Rio Negrinho é uma cidade interessante. Sim. Porque se o cara também é de outra região, ele vai dizer, não, lá naquela cidadezinha lá no sul é melhor. Sim, exatamente. E isso é importante. E nós temos que ajudar, né? Quando eu falo de ajudar as empresas, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, em Rio Negrinho nós temos a Avenida Klaus Schumacher. Várias empresas se estabeleceram lá. Não foi feito 1 centímetro de asfalto para eles. E são centenas de empregos que eles dão nessas empresas. Estou falando em centenas de empregos que eles dão nessa região. E a gente precisa resolver o problema deles. Eles estão abaixo do pó e da lama, né? Que é aquela rua que tem a empresa Casa Grande Telhas, tá? Que liga, inclusive, a um bairro, né? Ao bairro Pinheirinho. E a gente precisa ajudar essas empresas, né? O nosso objetivo é fazer essas pavimentações nos lugares onde tem essas empresas para que elas possam se desenvolver. Você puxou justamente o tema que eu ia levantar agora. Obras, pavimentações. Como é que está Rio Negrinho hoje nesse quesito e o que precisa ser feito ainda? Nós temos Rio Negrinho, uma das cidades que mais tem pavimentação no estado de Santa Catarina, né? É um negócio impressionante. O Mauro, quando foi prefeito, investiu muito em pavimentação. O Osni investiu, o Alcides investiu, nós investimos muito em pavimentação, né? Muitas das pavimentações que saíram nesse mandato são do nosso tempo, né? Nós, na nossa época, fizemos um planejamento, como eu falei, de um programa chamado Avançar Cidades do governo federal e pavimentamos todas as ruas, e o projeto era a pavimentação em todas as ruas, nós licitamos aonde passa o transporte coletivo. Justamente para facilitar a vida dessas pessoas que precisam utilizar o transporte público. Na nossa gestão, nós começamos também, Marcelo, com a pavimentação em concreto usinado, que foi, o concreto usinado ele é mais barato, ele é muito mais, não vou dizer que é muito mais barato, mas é 40% mais barato do que a pavimentação em asfalto. E esse concreto usinado nós fizemos em diversas ruas e foi muito importante, porque ele é muito bom principalmente para ruas que são muito íngremes, né? Em que o asfalto às vezes se torna liso, mas o concreto usinado não. Ele resolve o problema, né? E nós vamos dar continuidade nessas pavimentações, nós vamos buscar verbas no governo federal e no governo do estado para darmos continuidade. Nós temos vários bairros do Rio Negrinho que falta muito pouco. Agora o prefeito tem colocado estaca em tudo quanto é rua sem asfalto, para dizer para a população que estamos colocando as estacas porque nós vamos pavimentar. Não caiam nessa ladainha, tá? Não cai, isso aí é tudo papo, né? Estão fazendo isso para tentar enganar a nossa população, que não é boba, sabe muito bem disso. Chega em época de eleição, quer colocar as estacas para dizer que vai fazer obra. O nosso projeto, quem lembra, nós pavimentamos várias ruas do loteamento Paulo Becker. Os asfaltos que estão lá são nossos. Várias ruas do Campo Lençol, que os asfaltos que estão lá são nossos, as pavimentações em concreto são nossas, no bairro Quitandinha, no bairro Cruzeiro, no bairro Vila Nova, no bairro Industrial Norte, em todos os bairros, inclusive no interior do nosso município, no bairro Bela Vista, né? Lá no interior, no Cerro Azul, fizemos quase 1 quilômetro em concreto usinado para aquela população que precisava muito de asfalto, né? Muito de sair do pó e da lama. Volta Grande, nós fizemos uma parte do acesso à Volta Grande e algumas ruas também. Então, assim, esse nosso projeto vai dar continuidade. A gente precisa tirar as pessoas do pó e da lama, né? E isso vai ser de fundamental importância, não só para as pessoas em si, mas eu digo para a questão de saúde. Eu lembro que uma vez, Marcelo, depois que eu pavimentei uma rua, que realmente era um caos, assim, eu perguntei para uma senhora que tem um casal de gêmeos, né? E perguntei, e aí, como é que foi boa essa obra? Ela falou, Júlio, você não tem noção como ela me ajudou. Não só pelo pó e pela lama, mas principalmente pelas minhas crianças, porque minhas crianças tinham muita sinusite e rinite por causa do pó. Tá? E eu tinha que quase toda semana com elas no médico. E agora, com essa pavimentação, eu não preciso mais ir nos médicos. Eu estou há 2 meses sem ir no médico porque eles não têm mais esse problema. Então, olha como isso
você resolve não só um problema estrutural do bairro, mas você resolve um problema de saúde. Você tira pessoas da fila, né, dos postos de saúde por conta disso. E o Antipó, o que aconteceu naquela... Marcelo, o Antipó é um programa interessante. Nós fomos buscar o Antipó lá na cidade de São José dos Pinhais. Mas para isso tem que ter manutenção, Marcelo. Não adianta você... Eu sempre dou o seguinte exemplo. Não adianta você ter um carro e não trocar o óleo do carro. Uma hora ele vai estragar. E vai estragar outros componentes do veículo, né? O Antipó é a mesma coisa. Em vez de você ficar indo a cada mês com máquina, com rolo compactador, com pedra, com várias máquinas, em vez de você estar todo o tempo indo lá, você passa o Antipó uma vez, daqui a 8 meses você passa de novo, daqui a 8 meses você passa. Quando você vai ver, você está com uma camada tão grande que é como se fosse uma pavimentação. E detalhe, o Antipó é manutenção de via, ele não é pavimentação, ele é uma manutenção de via, tá? Que não é cobrada da população. O prefeito tem feito pavimentação em Rio Negrinho dizendo que não vai cobrar das pessoas. Ele não pode fazer isso, ele está enganando as pessoas, porque isso é lei. Toda vez que passa uma pavimentação, o prefeito tem por obrigação cobrar. Então, o prefeito não pode vir enganar as pessoas dizendo que não vai cobrar. Isso é mentira. Entendeu, Marcelo? Então, o Antipó não. O Antipó é manutenção de via. Então, o município que arcava com essa despesa para fazer com que a gente tirasse as pessoas do pó e da lama. O que o prefeito atual fez? Ele não deu mais manutenção e deixou encher de buraco. Deixa que enche de buraco. Aí depois eu venho e digo assim, olha, isso aqui não presta, isso aqui não... Não, o Antipó ele é interessante e é muito bom. Tanto é que quando ele foi candidato na eleição passada, ele dizia para as pessoas, olha, eu vou trazer um Antipó para cá, eu vou trazer aqui eu vou trazer... Ele dizia para as pessoas isso. Nós temos vários relatos sobre isso. Tá? E agora, o que ele fez? Ele assumiu, deixou as ruas se estragarem, não deu nenhuma manutenção, tá? E depois veio e disse, olha como isso aqui é ruim. Não é ruim. O Antipó, ele é bom, mas ele tem que ter manutenção. Assim como tudo na nossa vida. Você tem que dar manutenção, né? O próprio asfalto precisa de manutenção. Exatamente. Até o asfalto precisa. Até o concreto muitas vezes precisa ir lá e refazer uma parte. Imagina o Antipó. Né? O nome já diz, né? Nós temos um material que explicava para as pessoas o que era o Antipó. E ele simplesmente deixou isso, transformou as ruas num caos, porque não deu a manutenção de vida. E aí o que aconteceu? Aí ele vem dizendo, olha que absurdo, isso aqui não funcionou. Ele funciona, mas tem que dar manutenção. Você citou há pouco ali também a questão que Rio Negrinho é muito bem servido nessa parte de pavimentação. E realmente Sim. a gente sabe o que é, né? Mas agora recentemente foi feita uma alteração do plano diretor, possibilitando que seja aberto loteamento em Rio Negrinho sem pavimentação. Você acha isso perigoso? Em parte é perigoso, em parte é bom e em parte é ruim. Por quê? Ele é bom porque você facilita a criação de novos loteamentos. Porque uma das partes que é mais caro num loteamento é justamente a questão da pavimentação. Ele torna o loteamento muito mais caro. O que acontece? Muitas vezes, com isso, você fazendo com que você tire essa parte, você vai ajudar os loteadores, isso vai tornar o terreno mais barato e vai fazer com que as pessoas tenham acesso, né, a casas e terrenos mais baratos. Em contrapartida, isso onera os cofres públicos, porque futuramente é o poder público quem vai ter que colocar os asfaltos, né, e vai ter que fazer a manutenção, sempre vai ter que fazer a manutenção das estradas e de ruas. Mas vai ser o município quem vai ter que arcar com isso, né? Por isso que eu digo, ruim pelo fato do poder público ter que arcar com isso. Mas eu acho até que é interessante porque você faz com que o lote seja mais barato. Aquilo vai tornar o loteamento mais em conta, o lote mais em conta, e vai fazer com que as pessoas possam adquirir o seu terreno mais barato. Né? Então, acho que é uma mudança positiva para Rio Negrinho. Ah, joia. Uma questão também que muito se fala em Rio Negrinho é porque o centro não é centro, né? O centro está aqui na ponta, mas o interior é gigante de Rio Negrinho. Isso mesmo. Né? Como que consegue dar atenção a toda essa população, especialmente porque o interior ele é muito agrícola, né? Nós temos que ter uma atenção toda especial para a nossa agricultura, para o nosso interior.
Nossa ideia, Marcelo, é disponibilizarmos 2 equipes de maquinários pesados para a gente estar atendendo o nosso produtor. Na nossa gestão, nós tínhamos uma sequência que nós fazíamos no nosso interior. A nossa máquina passava de 6 em 6 meses, passava resolvendo todo o interior, e quando tinha problemas específicos, nós tínhamos uma equipe que resolvia esses problemas específicos. Na nossa gestão, nós queremos ter 2 frentes de trabalho específicas para o nosso interior, com maquinários disponíveis, com pessoas disponíveis, para que a gente possa levar o que o produtor ele quer. Estrada boa. Ele precisa escoar a sua produção. Sim. E para isso ele precisa ter uma estrada que dê condições a ele. Que o caminhão do leite possa ir lá naquele local e coletar o leite para poder levar para as empresas, e assim por diante. Nós também queremos melhorar um programa Porteira Dentro. O programa Porteira Dentro é um programa que justamente o município pode entrar na propriedade da pessoa e fazer algumas obras específicas lá dentro de um determinado número de horas. Nós queremos melhorar esse programa. Fazer com que a prefeitura também possa, além de levar máquina, também possa levar um pouquinho de pedra, levar alguma outra situação que facilite a vida do nosso produtor. É ele que traz o desenvolvimento, é ele que traz o sustento da nossa cidade. Então, a gente precisa muito olhar para esse produtor rural, para o pessoal do interior, e realizar programas que realmente sejam benéficos a eles. Como, por exemplo, capacitar as famílias que estão no interior através de programas, junto com a Ipagre, com outras entidades que trabalham especificamente com os produtores rurais. Nessa mais ou menos mesma linha, digamos assim, não chega a ser, mas hoje um tema que também tem gerado muito repercussão junto à sociedade é o atendimento aos pequenos animais, castração, atendimento animal atropelado, esse tipo de coisa assim. Sim. Existe uma preocupação também do seu futuro governo quanto a isso? Muita, Marcelo, muita. Nós estamos andando de casa em casa, de bairro em bairro em Rio Negrinho. E a quantidade de animais soltos nas ruas é um negócio fora do comum. A quantidade de cachorros, é incrível. Nós temos urgentemente que trabalhar em Rio Negrinho para resolver esse problema. A primeira coisa é fazer parceria com as entidades, com as ONGs de Rio Negrinho. Nós temos várias ONGs que trabalham animais, nós temos várias pessoas físicas, não só entidades, mas pessoas que acolhem animais. Tem pessoas que têm 40, 50 cachorros dentro das suas residências. E a gente precisa trabalhar essas questões com programas de castração de animais, ajudar essas entidades a recolher esses animais, e temos seriamente que pensar num centro de zoonose para a nossa Rio Negrinho. A gente tem que ter um centro de zoonose para a gente recolher esses animais, castrar esses animais, chipar esses animais, para que eles não, principalmente se é de algum dono, nós temos que trabalhar isso, porque isso não é só em favor dos animais, mas isso também é ajudar as pessoas. Nós temos inúmeras pessoas que são atacadas por animais no meio da rua, que são mordidas. Isso é uma questão de saúde pública também. Então nós temos que pensar seriamente em relação a isso. Nossa ideia é construir um centro de zoonose em Rio Negrinho e trabalhar com o apoio de empresas e com as ONGs que são estabelecidas em Rio Negrinho. Só para deixar claro para as pessoas, quando a gente fala em centro de zoonose, antigamente muita gente linkava centro de zoonoses com abate de animal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. São coisas completamente distintas. Mas muita gente ainda faz essa confusão. Mas centro de zoonose é justamente para isso, para castrar e tratar esses animais e depois poder devolver eles para os seus donos. A ideia é ter um espaço que a gente possa manter esses animais por um período e tentar trabalhar com a questão de adoção e tudo mais, e também trabalhar com uma legislação mais dura em relação a abandono de animais, A gente tem casos assim incríveis, Marcelo, que assim a gente chega a chorar muitas vezes, de realmente pessoas, o animalzinho fica um pouco mais velho, a pessoa vai se mudar, puxa, eu não tenho onde deixar, o que eu vou fazer? Vou jogar esse animal lá no canto. Não dá, Não dá, a pessoa tem que ser punida por isso, porque isso é um crime. Prefeito, já estamos aqui há 1h10 conversando.
muitos temas. Mais algum tema que gostaria que a gente abordasse? Então, Marcelo, né? Um dos temas que a gente quer trabalhar muito forte é a questão do esporte em Rio Negrinho, né? O esporte é uma área em que nós atuamos muito na nossa gestão e que a gente quer voltar a atender muito as pessoas. E a gente quer trabalhar com vários campeonatos em Rio Negrinho, não só de campo, futsal, suíço. Queremos trabalhar outras atividades como natação, tênis de mesa. Nós tínhamos projetos sociais, tá? E que esses projetos sociais, Marcelo, foram extinguidos pela atual administração. Nós tínhamos escolinha de karatê, que o município aboliu, acabou. Nós tínhamos um projeto social na Vista Alegre, com mais de 100 crianças de artes marciais. Esse programa acabou. Nós tínhamos um programa de natação pelo município, isso acabou. Então a gente quer voltar com essas atividades para as nossas crianças, né? A gente quer voltar com campeonatos de basquete, vôlei, handebol, outras atividades que são de fundamental importância. Olha só, Marcelo, uma das atividades que a gente quer ajudar muito é o estilingue em Rio Negrinho. Eu vi que tem um campeonato, é algo que os caras reúnem milhares de pessoas. São milhares de pessoas. E você não tem noção, a gente teve, esses dias eu fui lá num treino deles. Marcelo, como é difícil. Tem que treinar pra caramba, sabe? Mas é muito legal. E é uma atividade que tem mulheres envolvidas, que tem crianças envolvidas, famílias envolvidas, e a gente tem que ajudar, porque isso é desenvolvimento do nosso povo, né? Isso é desenvolvimento de caráter e tudo mais. Então, de habilidades, a gente quer voltar muito com essa questão. Outra questão que a gente vai trabalhar muito é a terceira idade, Marcelo. A terceira idade foi esquecida pela atual administração. Nós tínhamos no nosso tempo dança, bailes, cafés, bingos, vários jogos, atividades para os nossos idosos, né? Nós tínhamos centenas de idosos que eram atendidos, né, com programas que a gente tinha na Secretaria de Assistência Social. Isso foi esquecido. Eles estão jogados atrás. Nós queremos construir o centro de convivência, né? Vamos trabalhar para construir o centro de convivência desses nossos idosos, para que a gente possa, neste local, fazer as atividades que eles tanto merecem. Os jogos, danças, cafés, bingos, enfim. Nós queremos voltar a dar atenção. Nós também queremos construir o que a gente chama de creche da terceira idade, Marcelo, né? Porque muitas pessoas trabalham e têm dentro dos seus lares o seu pai morando comigo, contigo, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, e às vezes não conseguem trabalhar porque ou vão trabalhar e deixam eles sozinhos dentro de casa. A nossa ideia é construir um espaço que eles possam deixar, né, os seus pais, os seus avós nesse espaço durante a manhã e buscá-los à tarde, no final da tarde, com atividades, com jogos, com profissionais para atender essas, como se fosse uma creche, né, para atender as necessidades, para ministrar medicamentos, né, para deixar as pessoas mais tranquilas enquanto estão no seu trabalho. Então, Marcelo, a gente são tantas ideias que a gente tem para Rio Negrinho, né? Como eu falei, ficar fora esses 3 anos e meio, para mim foi muito importante. E agora, ao lado do Fabiano, né? O Fabiano, que tem 30 anos de experiência dentro do setor público, né? É uma pessoa de uma confiabilidade incrível, né? Tem várias ideias, é um cara de direita, né? É um cara que tem acesso ao governo do estado, é uma pessoa que tem acesso a deputados estaduais e federais. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem feito uma parceria uma parceria incrível, e eu tenho certeza, Marcelo, certeza, que a gente voltando para o poder público, voltando para a prefeitura, a gente vai ter resultados muito bons para Rio Negrinho. Certo. Legal, então, prefeito. Agradeço aqui seu tempo, sua disponibilidade. Foi um bate-papo bem bacana, bem interessante. A gente conseguiu abordar, acho que, vários temas, né? Vários assuntos. O pessoal que nos acompanhou aqui, então, podem sanar várias dúvidas, né? Entender um pouco mais sobre o que é administração pública, essa sua visão, tá? Para o setor. Né? E que a eleição está aí, faltando menos de 20 dias hoje. Verdade. E, Marcelo, uma questão importante também, né? Nós temos um grupo de candidatos a vereador que são fantásticos, né? Nós temos aí vários candidatos a vereador no nosso município, né? Até a atual gestão reclamou, né? Porque está batendo, porque estão com 7 partidos na coligação. O prefeito anterior, tá? O prefeito atual, né? Quando ele foi candidato a prefeito, ele tinha 70 candidatos a vereador.
mais candidatos a vereador que nós temos hoje na nossa coligação, né? E a prefeitura está inchada, tanto é que ele teve que tirar o NC de lá para ocupar essas pessoas no outro prédio para poder preencher, né? Preenchendo todos os cargos de confiança que a prefeitura tem. Então, assim, nós temos hoje uma legião de candidatos a vereador e eu sempre peço para as pessoas, digo para as pessoas, votem no candidato a prefeito ligado ao vereador na qual as pessoas vão votar. Por quê? Porque esse vereador vai ter totais condições de fazer o trabalho dele na Câmara de Vereadores e na comunidade, porque ele vai estar ligado ao prefeito dele, né? Então eu sempre digo, votem nos candidatos da nossa coligação e votem no prefeito ligado a esse vereador, para que tanto o vereador consiga realizar o seu trabalho, quanto o prefeito. Até porque o vereador parceiro é uma pessoa importante, né? Porque é ela que está na comunidade todo santo dia e vai trazer essas informações para o prefeito para poder depois levar os benefícios para a própria comunidade. Exatamente. Então a pessoa votou no vereador e vai dizer para o vereador, vereador, preciso que você faça isso aqui. O vereador vai trazer para a gente, né? Hoje o prefeito não atende a oposição lá em Rio Negrinho. Zero, não atende em absolutamente nada. A oposição pede e não é atendida. Ou seja, mais da metade da população está desatendida pelos vereadores porque não tem força com eles. Ou seja, é importante que a pessoa que vote no vereador, vote também no prefeito ligado a esse vereador, para que esse vereador consiga realizar o que a comunidade está pedindo, juntamente com o prefeito, e o prefeito também consiga realizar o que precisa dentro da Câmara de Vereadores. Então, fica aqui o meu agradecimento, Marcelo, ao Jornal A Gazeta, a todos vocês, e peço a todos vocês que estão nos vendo, estão nos ouvindo, para que no dia 6 de outubro, no dia das eleições, vote Júlio e Fabiano, votem 11, porque Rio Negrinho merece mais. Legal, prefeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês que também nos acompanharam até aqui. A gente volta com outro episódio em breve.